Olá, quinto ano, tudo bem? Então, hoje vamos ter nossa aula de geografia, tá bom? Vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês, a apostila, na página 20, tá? Então, recapitulando o que nós vimos na última aula, a gente estudou um pouquinho sobre o processo de urbanização, certo? No nosso país, tá? A gente viu como eram antigamente, as cidades foram se formando, né, através dos imigrantes que foram vindo para trabalhar nas indústrias, as obras de pavimentação. Tudo isso a gente viu na última aula, fizemos também essas atividades aqui, tá bom? Então, hoje, nós vamos ver um pouquinho aqui do texto da página 20 e fazer umas atividades juntos, tá bom? Então, abra a sua apostila lá e acompanhe comigo. Vamos fazer a leitura desse trecho, desse texto aqui, da notícia Como era São Paulo sem o túnel 9 de julho. Então, tem um túnel 9 de julho, a gente vai ver como era São Paulo sem esse túnel, tá? Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar o centro a uma zona sul, onde existiam apenas sítios, alguns palacetes e casarões, que ocupavam quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis, havia apenas o bebedouro de cavalos para os carroceiros, que iam fazer compras no mercado central, além de muito mato na avenida. Antes do túnel, só era possível fazer um trajeto subindo o Espigão. Espigão é a parte mais elevada de uma serra, da Avenida Paulista, obstáculo natural que impedia o desenvolvimento da capital para os lados das chácaras do Itaim e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência rural de seus vales e jardins para dar lugar aos grandes edifícios. Certo? Então, aqui túnel em construção na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E agora, Avenida 9 de Julho, em São Paulo, uma foto bem recente, em 2017. Olha só a comparação da construção e de hoje em dia, certo? Então, eles tinham uma dificuldade, né? Uma dificuldade natural, né? O espigão é a parte mais elevada de uma serra. Então, eles tinham um obstáculo natural que impedia ali o desenvolvimento, impedia as pessoas de irem de um lugar até lá, tinha esse impedimento. Então, criando o túnel, acabou que uniu mais, né, as regiões ali e se tornou mais fácil de se chegar em determinado lugar, tá? Então, agora a gente tem algumas questõezinhas sobre o texto. Vocês podem escrever aí na apostila de vocês o que nós formos conversando aqui juntos e escrevendo juntos, tá? Então, de acordo com as informações lidas no texto, responda as questões a seguir. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerada um marco histórico do urbanismo na cidade de São Paulo? Então, por que foi um marco histórico? Bom, porque foi num período de crescimento, né, das cidades brasileiras, as cidades estavam crescendo, se urbanizando, processo, né, de urbanização. E esse túnel, ele foi criado com o objetivo de ligar e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias do centro da cidade até essa zona sul aqui, né? Que era uma área de sítios e chácaras, né? E então tinha a função de ligar o centro comercial ali na época, os mercados, né? O mercado onde eles faziam compras. Então, tinha a intenção, o objetivo de facilitar as pessoas de irem até lá, pessoas que vinham da região rural, basicamente desses sítios que falam aqui, dessas chácaras aqui, Itaim e Santo Amaro, certo? Então, podem escrever por que é considerada um marco histórico no urbanismo na cidade de São Paulo? Porque teve o objetivo de ligar e de facilitar o transporte de mercadorias e de pessoas até o centro da cidade, de uma área, né, rural, de uma área que apresentava as características e problemas rurais. Então, foi esse o marco histórico, foi porque
Ficou mais fácil das pessoas chegarem, então, até o centro, tá bom? O centro da cidade. Letra B. No texto, destaque com lápis de cor laranja os elementos que retratam como eram a paisagem da Avenida 9 de Julho. Então, aqui fala como era a característica dessa região aqui, dessa Avenida 9 de Julho, antes do túnel. Bom, aqui fala assim, eu vou fazer com lápis de lápis de escrever, porque eu não tenho laranja, só tenho amarelo. Então, eu vou fazer com lápis de escrever e vocês fazem com laranja, tá bom? Então, aqui, ó, como era a paisagem antes da construção do túnel. Então, o túnel foi construído para ligar a zona sul, o centro, a Amazônia Sul, onde existiam apenas o quê? Sítios, então, liga lá, sublinha, sítios, alguns palacetes e casarões, que ocupavam quase um quarteirão inteiro, ok? E o que mais que tinha ali? Na praça, pode sublinhar, na praça 14 bis, havia apenas o bebedouro de cavalos para os carroceiros que iam fazer compras no mercado central, além de muito mato na avenida. Então, essa era a avenida, tá certo? A avenida. E também diz aqui um outro ponto, que era o quê? A avenida tinha muito mato, né? Que a gente sublinhou aqui. As chácaras, certo? Do Itaim, a chácara de Santo Amaro, tá certo? Mas é basicamente essas partes que a gente sublinhou. Então, sublinha com lápis laranja, ok? Letra C. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Então, aqui em 1939 e aqui, essa aqui de 2017, tá? Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram no local? Troque ideias com os colegas e depois registre. Então, o que vocês acham que foram as mudanças aqui? Dessas duas fotos, dessas duas construções aqui, que vocês podem observar. Bom, antes então da construção do túnel, o local apresentava o quê? Características de área rural. Aqui parece que é uma área mais rural, certo? A gente consegue ver casarões, tipo de sítio, né? Chácaras, muito mato. Não dá para enxergar em colorido, mas dá para ver que tem muito mato. Vegetação. Se a gente olhar mais fundo aqui, será que a gente consegue ver animais? Cavalos. Provavelmente tinha cavalos, porque tinha bebedouro para as pessoas ficarem ali para fazer as compras, né? Então, essas são basicamente as diferenças da primeira imagem. E da segunda, a gente pode ver que a segunda é uma área completamente já urbana, moderna, certo? Com carros, com prédios, com uma cidade maior, a cidade crescida, teve um crescimento da cidade, né? Então, vocês podem anotar as diferenças que vocês enxergam aqui no exercício da letra C, ok? Bom, pessoal, para a gente fazer o exercício 2 e 3, quero mostrar para vocês uma foto. Então, antes de eu mostrar para vocês, eu quero que a gente leia aqui para a gente entender o que a gente vai fazer, né? Melhor. Que elemento cultural retrata o processo de urbanização na cidade onde você mora? Pesquise em livros, jornais, no site do IBGE ou no da prefeitura do seu município fotografias que mostram dois momentos da história da cidade, um apresentando o processo de urbanização e o outro mostrando a mesma paisagem na atualidade. Então, eu andei pesquisando algumas coisas sobre Siqueira Campos, não foi muito fácil de achar, mas eu achei uma foto que mostra uma rua de grande comércio aí de Siqueira. E aí eu vou mostrar as fotos antigamente e as fotos atuais. E aí a gente vai completar esse quadro aqui, tá bom? Então aqui diz para você recortar e colar as imagens numa folha de papel sulfite. Então esse exercício 2, a gente vai fazer de forma diferente, tá bom? Então, a gente vai fazer com o que eu vou mostrar aqui, completando na 3, tá? Então, complete o quadro a seguir, identificando os elementos naturais, culturais e as transformações resultantes no processo de urbanização que ocorreram na paisagem que você pesquisou. Então, basicamente, o 2 a gente já vai fazer com o 3,
tá? Então, fiquem tranquilos com esses dois aqui. Então, vou mostrar para vocês, ver se eu consigo achar. Pessoal, então, vamos ver os slides que eu falei para vocês, para a gente poder completar a parte do exercício 2 e do 3 da apostila, tá bom? Então, olha só, a imagem que eu consegui pegar é da rua Benjamin Constant, aí no centro de Siqueira. E olha só, aqui é um desfile cívico que está acontecendo, certo? E a foto que eu peguei, ela é de 1940, tá bom? Então, tem ali, né, os alunos descendo a rua ali e participando de um desfile. Vamos observar a paisagem? O que vocês estão vendo nessa rua? Além das pessoas, né? Então, a gente vê as casas bem diferentes. Provavelmente, aqui em cima seja uma igreja, pela janela, né? Pela forma ali, parece ser uma igreja. Muitas casas. A rua aqui não é asfaltada, né? Então, bastante diferente. Agora, olha só essas imagens aqui. Olha só a diferença, né, pessoal, de um tempo para o outro. Então, as fotos não são bem, assim, atuais, mas é mais ou menos na atualidade. Então, a gente viu que elas estavam descendo ali, né? Então, a rua Benjamin Constant tem essa subida ali, certo? Que mostra, pode ser que seja o mesmo ponto, ou pode ser que seja mais para trás também, né? A gente não sabe bem ao certo ponto, a gente sabe que é nessa rua. Mas olha a diferença dessa rua, como ela tá diferente da foto anterior. A foto anterior mostrava igreja, mostrava casas, uma área bem residencial. E sim, tem pessoas que moram nessa rua hoje, né? Mas a maior parte dessa rua é formada pelo quê? Por lojas, pelo comércio, né? Então a gente vê bastante diferença. Além disso, a rua, ela está asfaltada, certo? As casas são diferentes também do que a gente viu. Houve uma modernização, né, dessa cidade, uma modernização. Então, essa é a diferença que eu queria mostrar para vocês da foto de 1940 para a foto de hoje. Nós vamos responder os exercícios da página 21. Vamos lá, então? Então, pessoal, vocês viram aqui essas imagens que eu mostrei para vocês? Então, aqui a gente vai completar essa tabelinha juntos, tá? A década, ela é de 1940, tá? Então, década de 40 ou o ano 1940. Elementos naturais e culturais da paisagem. E aí, sobre essa paisagem dessa rua, o que vocês observaram ali, que vocês veem que teve diferença? Então, a primeira coisa são as casas. A gente viu que tem até uma igreja ali, né? Igreja. Então, são diferentes. Hoje, se você passar naquela rua, você vai ver que não tem casas assim, né? Eu, pelo menos, não me lembro. Só se tiver aí, eu não tô lembrada. Mas vocês conhecem bem essa rua, então vocês podem ver que tá bem diferente. E também um outro elemento da paisagem ali são as ruas. A rua não era asfaltada, né? Então, rua não asfaltada. Hoje ali é uma rua asfaltada, certo? De bastante comércio, né? Bastante lojinhas aí da cidade. Então, transformações que ocorreram na paisagem. Então, que diferença que tem ali? A rua, a gente pode colocar assim, que a rua, então aqui estou completando a tabela, tá? Vou mostrar para vocês. A rua Benjamin Constant, ela é uma rua bem importante, né? Benjamin Constant é uma das principais ruas comerciais de Siqueira, de Sique Campos. Sique Campos, ok? Então, a diferença é que era uma rua que as pessoas moravam, tinham casas, e hoje também tem pessoas que moram na rua, mas a grande parte hoje da rua Benjamin Constant é o comércio, tem bastante loja ali, né? E eu acho que não tem nenhuma igreja naquela rua, não sei, me corrija se eu estiver enganado. Mas a gente viu na foto anterior que tinha, né?
Então, a grande diferença dessa... Aqui pode pôr 940 também. A grande diferença dessa rua é o centro comercial, né? É uma loja que tem bastante... É uma rua que tem bastante comércio, uma rua com bastante lojas ali, né? Vocês conhecem. Pessoal, então, para finalizar nossa aula de geografia hoje, eu quero que vocês façam essa página aqui do exercício parte Vamos Brincar da página 22, não tem número, né? Então, vocês vão decifrar esse código aqui para descobrir uma importante informação sobre a urbanização do nosso Brasil, uma urbanização brasileira. Então, uma importante informação que vocês vão descobrir aqui, tá? Então, faça essa tarefinha para hoje e complete essa tabelinha que nós fizemos aqui, bom? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo, turminha, e até a próxima.